noite novamente. Vamos à segunda parte da pré-eleição. Aqui já abordando então os fatores doutrinários, dos quais nós vamos destacar aqui a venda das indulgências. Já falamos do que é uma indulgência, mas não entramos em detalhe. A indulgência é um dogma católico, uma doutrina católica que surgiu lá na Idade Média, que prevê o perdão dos pecados através da compra, ou através do dinheiro, ou de uma troca de favores, ou de penitências, baseado no tesouro de obras praticadas por Cristo e pelos santos. O que a Igreja Católica ensina com isso aqui? É uma teoria interessante, embora sem validade alguma, né? A Igreja Católica ensina que Cristo e os santos praticaram muitas boas obras. Cristo fez muitos milagres. E essas boas obras constituem o que ele chama de tesouro. É um tesouro. E a Igreja Católica se considera dona desse tesouro, né? Ela se viu no direito de usurpar a propriedade desse tesouro. Esse tesouro é meu e de mais ninguém, né? Na realidade não é um tesouro, né? O que Jesus fez foi para a glória de Deus. E as obras dos homens também não valem nada diante de Deus, nós sabemos, né? O próprio profeta Isaías diz que as nossas boas obras são como trapos, como farrapos, né? Como roupa suja. Então, esse tesouro da igreja, constituído pelas obras praticadas por Jesus e seus discípulos e os santos, inclusive Maria, a igreja se julga depositária e ela acha que esses méritos excedentes de Cristo e dos santos estão guardados lá numa tesouraria, lá no céu. Agora a igreja aqui na terra se julga dona desse tesouro que está lá no céu, né? Ela usurpou esse tesouro. E de acordo com a Igreja Católica, esse tesouro tem superávit. Isto é, está sobrando, né? Sobrando muito. Não é igual a balança comercial do Brasil, né? Nem sempre dá superávit, né? Então esse valor incalculável das boas obras praticadas por Jesus, que está lá no céu, constitui um tesouro, ele poderia ser usado para quê? Para perdoar os pecados dos homens. Já que está sobrando lá e aqui está faltando, então vamos usá-lo, né? Vamos usar esse tesouro. Então a Igreja Católica se apoderou indevidamente desse tesouro e passou a comercializá-lo. Isto é, passou a vender esse tesouro através das indulgências. A palavra indulgência vem do latim indulgere, que significa ser gentil, ou ser bonzinho, né? Tolerar, perdoar, ter misericórdia, ter compaixão. Então a indulgência é o perdão total ou parcial dos pecados cometidos pelo cristão, especialmente depois do batismo. A Igreja Católica ensina que com o batismo o pecado original está apagado. Tudo aquilo que a pessoa pecou até o batismo está apagado. Agora depois, os pecados após o batismo, então a Igreja Católica diz que ele tem que ser pago de alguma forma, ou através de penitência, ou comprando indulgências, rezando missas, novenas e outras, Salve Rainha, Pai Nosso, não sei o que, né? Todas aquelas rezas e ladainhas que a Igreja Católica tem, ou praticando boas obras. Então, a Igreja Católica instituiu a indulgência, ou as indulgências, que podem ser classificadas em plenárias e parciais. Indulgência plenária é o perdão total da pena temporal, quer dizer, o perdão total dos pecados da pessoa. Já pensou, irmão, ter
perdão de 100% de todos os pecados até a morte, isso aí seria a indulgência plenária. Agora, a indulgência parcial, ela se refere a um certo número de dias, ela tem um prazo de validade. Um exemplo aqui, uma indulgência de 300 dias, tem validade de 300 dias. Após os 300 dias, o que acontece? Tem que ser renovada. Venceu, venceu o prazo de validade, aí o católico vai lá e compra outra indulgência com prazo, pode ser de 1 ano, 2 anos, Agora, a venda de indulgências não significa que a pessoa tem o perdão automático, ele tem também que praticar alguma boa obra, pelo menos uma boa obra por dia. Ou ele tem que rezar alguma coisa, ou dar alguma esmola, ou fazer alguma outra coisinha, ser gentil, ser bonzinho, etc. Então, praticando uma boa obra por dia, pode ser também fazer jejum, ficar pão e água, ajudar os pobres, etc. O catolicismo diz que o que vale numa indulgência ou numa penitência não é a quantidade de dias de sacrifício ou jejum, mas o amor a Deus. Mas na realidade eles vendiam as indulgências. Por quê? Havia uma razão simples. O Papa estava construindo a Basílica de São Pedro em Roma. Então ele enviou um cardeal chamado Johann Tetzel, ou João Tetzel. Esse João Tetzel, que era um cardeal, ele viajava pelo mundo católico recolhendo contribuições para a construção da Basílica de São Pedro lá em Roma. Valia tudo, Valia venda de ingressos, valia venda de indulgência, sorteio, rifa, loteria, qualquer coisa. Mas a maior fonte de recursos da Igreja Católica nessa época foi a venda de indulgências. Então esse cardeal, que era dominicano, no ano de 1517 ele estava vendendo indulgência plena especial lá na Alemanha. Indulgência plena especial significa perdão completo dos pecados. Já pensaram, Vamos comprar um perdão completo dos pecados até a morte, Não falta mais nada, Então ele vendia essa indulgência plena especial para conseguir dinheiro para a igreja. O que ele apregoava? Nós temos aqui vamos localizar aqui o que esse monge dominicano pregava ou apregoava lá na Alemanha. Ele dizia o seguinte: chegava lá na praça pública como um camelô, alguém chamou ele de camelô papal. Então fazia o seguinte: ouça a voz dos seus entes queridos e amigos que já morreram, suplicando-lhes e dizendo: tenha pena de nós, tenha pena de nós, tenha piedade de nós, Estamos passando por tormentos horríveis, dos quais você pode nos redimir, contribuindo com uma pequena esmola. Vocês não desejam fazer isso? Então isso é o que esse monge pregava lá na praça pública, Porque essas indulgências valiam também para tirar uma alma do purgatório. Ela não servia só para o perdão, por exemplo, dos meus pecados, mas também para tirar algum ente querido lá do purgatório. Então ela tinha efeito aqui na terra e também lá no purgatório. Então ele dizia exatamente isso, ouça a voz dos seus entes queridos, que estão clamando lá no purgatório: tenha piedade de nós, estamos passando por sofrimento. Então com isso ele conseguia vender as indulgências. Agora, onde é que ele usava os recursos, o dinheiro das indulgências? Metade ia para a construção da Basílica de São Pedro em Roma. E a outra metade?
Outra metade ia para um príncipe, ou melhor, para um cardeal alemão chamado Alberto de Mogúncia. Aliás, era um arcebispo, né? Alberto de Mogúncia recebia metade desse dinheiro. E o que ele fazia com esse dinheiro? Um pouco ia para o seu bolso, né? Para a sua conta bancária, e o resto ele pagava um empréstimo que ele tinha feito no agiota. Por que ele tinha obtido dinheiro emprestado? Para comprar o cargo de arcebispo que ele ocupava na época. Na época nós chamamos aí de simonia, né? Então esse arcebispo tinha comprado o arcebispado, então estava devendo para o agiota. Para ele pagar o agiota, o que ele fazia? Vendia indulgências. Metade do lucro das indulgências ia para Roma, para o Vaticano, e a outra metade ficava com ele. Ele pagava o agiota e ainda sobrava para ele, né? Era um excelente negócio, né? Não tinha que fazer nada, pagava o agiota e ainda sobrava um pouquinho para ele. Então isso foi o que provocou então, a explosão da reforma. Né? Porque quando Martinho Lutero viu e ouviu esse monge apregoando aqui as indulgências, ele ficou revoltado. Né? Nós vamos ver aqui que ele afixou lá no mural, na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517, um texto em latim com 95 teses. Estão aqui, né? Nós não vamos ler todas, né? Porque senão a gente vai ficar até amanhã, né? Então ele afixou um cartaz com as 95 teses escritas em latim. Não era em alemão, era em latim, porque todos falavam latim naquela época, né? Especialmente o clero romano, todo mundo falava latim. E muita gente importante, né? Filósofos, escritores também falavam latim. Então, nesse cartaz que Lutero afixou lá na porta da igreja de Wittenberg, ele condenava a venda das indulgências que o Papa Leão X estava promovendo para construir a Basílica de São Pedro. Um dos textos muito lembrado por Lutero é de Romanos 1,17, né? O que diz Romanos 1,17? O justo viverá pela fé. Agora, ele também poderia lembrar daquele texto lá de Efésios 2, 8 e 9, né? Que diz lá, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, se não vinha pelas obras, também não vinha pelas indulgências, né? Aliás, o povo comprava as indulgências porque era ignorante da Bíblia, né? Se eles conhecessem a Bíblia, não teriam comprado indulgências. Se eles conhecessem a primeira carta de João, né? 1 João 1, 8, 9, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, então para que comprar indulgências, né? O problema é que ninguém conhecia quase a Bíblia, apenas uma elite, né, intelectual é que tinha acesso ao Novo Testamento. Então, quem liderou a reforma? Agora nós vamos falar sobre os principais líderes da reforma. O principal foi Lutero, depois nós tivemos Zwinglio, Calvino e outros que talvez vocês não conheçam ou não tenham ainda ouvido falar deles. Então, Martinho Lutero. O nome dele não era Martinho Lutero. Martinho Lutero é o nome dele em português, né? A gente tem essa mania de portuguesar o nome das pessoas, né? Mas nem sempre isso dá certo. No caso de Martinho Lutero, já ficou conhecido com esse nome, mas o seu nome era Martin Luther. Então, Martin Luther foi um monge agostiniano alemão, viveu entre 1483 a 1546. Ele foi conhecido por 3 motivos principais, né? Primeiro, foi o líder da reforma protestante. Agora tem mais 2 motivos. Ele traduziu a Bíblia do latim ou das línguas originais,
Uns dizem que foi do latim, outros dizem que foram das línguas originais. Ele traduziu a Bíblia das línguas originais para o alemão. Nós temos aqui essa Bíblia em alemão, que é a tradução de Martinho Lutero. Está aqui, né? A Bíblia, ou as Escrituras Sagradas, o Novo e Velho Testamento. E aqui, Martin Luther, né? Então ele foi o tradutor da Bíblia das línguas originais para o alemão. E dizem que ele praticamente consolidou o idioma alemão, né? De certa forma, Lutero é o pai do idioma alemão moderno. É porque ele praticamente criou a língua alemã moderna. Outro motivo, alguém se lembra que Lutero é conhecido, que ele é famoso? Além de ter traduzido a Bíblia, ser o líder da reforma protestante, o que mais que ele fez? 95 teses, mas isso aí já está incluído na reforma protestante. Ele é autor de um hino conhecido por todos os evangélicos, né? Presbiterianos, batistas, assembleianos, todo mundo conhece esse hino. Talvez alguns hoje já não conheçam tanto, né? Eu não sei se as igrejas pentecostais ou neopentecostais estão cantando esse hino nos seus cultos, mas pelo menos uma vez por ano toda a igreja deveria cantar esse hino, né? Sei que na nossa igreja pelo menos umas 2 vezes já cantamos esse hino. É o hino, como é que se chama? Castelo Forte. Quer dizer, no original, quando Martinho Lutero escreveu esse hino, ele usou o alemão, né? Em alemão seria Ein Festburg ist unser Gott, né? Traduzindo, um forte castelo é nosso Deus, né? Ein Festburg ist unser Gott. Para quem gosta de alemão, né? Pelo menos aprender um pouquinho de alemão, né? CACP é cultura também, né, irmãos? Vamos aprender um pouquinho aqui, né? Esse mesmo hino, né, em italiano é Forte Roca e il nostro Dio. Em espanhol é Castillo Fuerte es nuestro Dios. Inclusive ele tem em quase todos os sinários evangélicos tem esse hino, né? Até nesse sinário aqui, era um binário do meu avô, né? Velhinho já, né? Ele já tem mais de 100 anos esse sinário aqui, ó. A capa dele tem aqui, ó, Madrid, 7ª edição, 1909. Tem 101 anos. Então, tem aqui também o hino número 35. Castelo Forte é nosso Deus. O Castillo Fuerte es nuestro Dios. Meu avô de vez em quando cantava esse hino aqui em espanhol, né? Então, esse hino ficou conhecido como a Marselhesa da Reforma. O poeta alemão deu esse nome, né? Marselhesa, o que é? Quem sabe o que é Marselhesa? É o hino nacional da França. Então, a Marselhesa é um hino de guerra. Não sabe, né? A letra do hino da França é falar em sangue, derramar sangue, guerra. E alguém chamou então o Castelo Forte de a Marselhesa da Reforma. É baseado no Salmo 46. E que diz o Salmo 46? Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Dizem que esse hino já foi cantado até em missas católicas, né? Não sei se no Brasil, pelo menos no Canadá, eu ouvi dizer que ele foi já cantado em missas católicas. Agora o Lutero, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Nasceu no dia 10 de novembro de 1483, na cidade de Eisleben, lá no centro da Alemanha. 10 de novembro de 1483. E morreu na mesma cidade no dia 18 de fevereiro de 1546, com 62
anos. Era de uma família relativamente rica. Em alguns outros sites, inclusive parece que no site do CACP, diz que ele era de família humilde. Mas eu consultei 2 livros aqui, os autores dizem que ele era de classe média alta, ou seja, era rico, né? Não era pobre não. O pai dele era dono de uma mina de cobre. Havia ficado rico, né? Com essa mina. Então ele recebeu a melhor educação que seus pais lhe puderam pagar. Né? Com dinheiro, tudo é possível, né? Estudou nas universidades de Erfurt e Magdeburg. Obteve os graus de bacharel e mestre em artes. Depois, o interesse do pai dele é que ele fizesse o curso de Direito, fosse advogado. Ele começou a fazer o curso de Direito, mas abandonou o curso. E aí entrou para um convento da Ordem dos Agostinianos, no dia 12 de julho de 1505. Então ele foi ordenado padre em 1507, depois foi professor catedrático de teologia na Universidade de Wittenberg, onde obteve títulos de bacharel e doutor. Estudou as línguas originais da Bíblia, né, grego e hebraico. Em 1512 foi eleito vice-superior lá no convento e foi nomeado vigário de Wittenberg em 1515. Agora é interessante, né? O reitor da universidade lá de Wittenberg chegou a declarar, foi uma espécie de uma profecia, né? Fez uma profecia sobre Lutero. Este frade derrotará todos os doutores, introduzirá uma nova doutrina e reformará toda a igreja, pois ele se funda sobre a palavra de Cristo e ninguém no mundo pode combater nem destruir esta palavra. Essa profecia se cumpriu, né? À risca, né? Exatamente o que aconteceu com Lutero. Ele fez uma viagem em 1511 em Roma, né? Ele com 28 anos, e aí a sua vida espiritual entrou em crise. Por quê? Porque ele ficou decepcionado com a imoralidade do clero lá em Roma, né? Viu blasfêmias, corrupção, fraqueza, imoralidade, prostituição, desrespeito, enfim, ele viu que a situação da igreja era deplorável. E aí ele leu a epístola aos Romanos e se ateve especialmente ao capítulo 1, versículo 17, nós já mencionamos, né? Onde o apóstolo Paulo cita o profeta Abacuque: o justo viverá pela fé. Então, Martinho Lutero viu que Paulo fazia do sacrifício de Cristo o centro da verdade na religião. Seus pecados, angústias, sofrimentos haviam caído sobre os ombros de Cristo na cruz. E Cristo fizera o que ao pecador teria sido impossível, isto é, a justificação pela fé, sem penitências, sem méritos pessoais, sem boas obras, sem compra de indulgências, enfim, apenas pela fé. Então, o assunto que levou Lutero a fixar suas 95 teses para debate em 1517 foi exatamente a venda das indulgências. Nós vamos ver daqui a pouco, né, o que ele fez nesse dia 31 de outubro de 1517. Em 1513 e 1519, Lutero discursou sobre as Escrituras na Universidade de Wittenberg. Então ele estava convicto de que a Bíblia era a única autoridade em matéria de fé e prática. É o que nós chamamos de sola scriptura. Através do estudo, ele percebeu que muitos dos aspectos do sistema teológico da Igreja Romana não batiam com as Escrituras, isto é, não estavam baseados nas Escrituras. Lutero acreditava que havia resgatado a verdadeira essência do cristianismo nos seus ensinamentos e que a salvação é única e exclusivamente através da fé em Cristo. Sola fide, apenas somente pela fé.
e não através do sistema de obras, como é do sistema católico. Então, o pensamento de Lutero se resumiu nos 5 solas, né? Não sei se vocês já conhecem, né? Sola fide, sola scriptura, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. Sola fide significa somente a fé, ou somente pela fé, quer dizer, não as obras. Sola scriptura, somente as escrituras, e não a tradição, né? Porque a Igreja Católica considerava a tradição superior às escrituras. Sola gratia, somente pela graça de Deus, e não pelas obras. Solus Christus, somente Cristo, e não Maria, anjos, santos, etc. Soli Deo gloria, de glória somente a Deus, e não a anjos, nem imagens, nem Maria, nem santos, nem bispos e nem papa. Por que esse sola fide? É só um parênteses aqui rápido, né? Para a Igreja Católica, a graça de Deus e a fé não bastam para a salvação. O fiel tem que praticar boas obras, tem que comprar indulgências, tem que rezar missas, tem que fazer peregrinações, especialmente para ver relíquias. Aqui em Rio Preto tem a relíquia de um santo aí, né? Suposta relíquia, né? Não sei se é mesmo, né? Dar esmolas aos pobres, praticar penitências, participar dos sacramentos, inclusive o batismo, e fazer devocionais como a oração, rezas, terços, novenas, meditação. Então, para a salvação para o católico é muito difícil, né, irmãos? Ou praticamente impossível, porque a Igreja Católica definiu justificação de Deus como justiça exigida por Deus. Quer dizer, não alguma coisa que vem de Deus para o homem, mas alguma coisa que o homem tem que obter junto a Deus. Então, para os católicos, Deus só podia declarar a pessoa totalmente perdoada e pronta para o céu quando ela deixasse de ser pecadora. Imaginem só, né? Nunca ela deixaria de ser pecadora. Então o católico teria que cooperar com a graça de Deus por todos os meios possíveis. Isso significa justiça pelas obras, quer dizer, uma justificação moralista, legalista, completamente contrária ao Novo Testamento. Então, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixa aquelas 95 teses lá no portão da Catedral de Wittenberg. E esse portão nada mais era que o mural de avisos. E essas teses estavam escritas em latim. E elas tinham como título Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum. Em latim significa debate sobre a declaração do poder ou da virtude das indulgências. Então, quando Lutero colocou essas 95 teses lá na porta do castelo da Catedral de Wittenberg, ele estava chamando os católicos para um debate. Ele estava desafiando, né, os monges, especialmente o clero católico, para um debate. Ele queria debater tese por tese. São 95 teses. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler essas teses, né? O Lutero escreveu o seguinte lá: uma disputa do mestre Martinho Lutero, teólogo, para a elucidação da virtude das indulgências. Com o desejo ardente de trazer a verdade à luz, as seguintes teses serão defendidas em Wittenberg sob a presidência do reverendo Frei Martinho Lutero, mestre de artes, mestre de sagrada teologia e professor oficial da mesma. Ele, portanto, pede a todos os que não puderem estar presentes e disputar com ele verbalmente que o façam por escrito.
Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Algumas dessas teses aqui, só para que os irmãos tenham uma ideia. A tese número 5. O Papa não tem o desejo nem o poder de perdoar quaisquer penas, exceto aquelas que ele impôs por sua própria vontade ou segundo a vontade dos cânones, isto é, das leis romanas. Os que afirmam, essa número 27, os que afirmam que uma alma voa diretamente para fora do purgatório quando uma moeda soa na caixa das coletas, estão pregando uma invenção de homens. É certo que quando uma moeda soa, cresce a ganância e a avareza, mas a intercessão da igreja está unicamente na vontade de Deus. A número 36 dizia: qualquer cristão que está verdadeiramente contrito tem remissão plenária, tanto da pena como da culpa, que são suas dívidas, mesmo sem uma carta de perdão. Isto é, o cristão não precisa de indulgências, para ter o perdão dos pecados. A número 52 dizia: a confiança na salvação por causa de cartas e perdões é vã, mesmo que o comissário e até mesmo o próprio Papa empenhasse sua alma como garantia. Interessante isso daqui, A número 82 foi uma das que mais chamou a atenção do Papa. Por quê? Porque essas 95 teses, elas foram impressas. Naquela época já vinha a imprensa, Gutenberg já havia criado a imprensa móvel, os tipos móveis. Então, dentro de alguns meses, toda a Alemanha já conhecia essas 95 teses. Elas tinham chegado até Roma. Aí o Papa Leão X, ao ler essas 95 teses, o que ele falou? Achou que Lutero estava louco, ou melhor, bêbado. Esse cara está de fogo, Esse cara tomou uns pileques para escrever todas essas coisas. Ele deve ter tomado umas e outras, Especialmente essa tese número 82, que diz o seguinte: eles perguntam, por que o Papa não esvazia o purgatório por um ato de amor? Pela necessidade das almas? Por que o Papa não esvaziava o purgatório? Se ele tinha poder, não podia esvaziar o purgatório, Isso não seria mais justo das causas, visto que ele resgata um número infinito de almas por causa do sórdido dinheiro dado para a edificação de uma basílica, que é uma causa bem trivial? Então, por que o Papa não esvaziava o purgatório, E tinha outros motivos em mente. Ele disse aqui também no número 86: as riquezas do Papa hoje em dia excedem muito a dos mais ricos Crassus. Crasso era um rei lá da Lídia, um rei muito rico, E não pode ele então construir uma basílica de São Pedro com seu próprio dinheiro, com o dinheiro do seu próprio bolso, em vez de fazê-lo com o dinheiro dos fiéis? Então, quando o Papa Leão X leu isso aí, ficou possesso, Esse cara está bêbado, esse cara tomou uns pileques, e chamou Lutero de o javali selvagem na vinha do Senhor. O javali selvagem na plantação de uvas, do Senhor, ou na lavoura do Senhor. Lutero rebateu e chamou o alto clero de anticristos e de pulgas na manta de Deus. Pensaram, Pulgas na manta de Deus. Em 1520, Lutero era o homem mais conhecido e mais famoso da Alemanha. Lá na Alemanha, todo mundo ou amava ou odiava Lutero, Não tinha meio termo, Então, ele era a pessoa mais conhecida. Em 1521, Lutero foi excomungado pelo Papa, pela bula Decet Romanum Pontificem. O que aconteceu com essa bula? Está guardada lá no museu? Não, ela foi queimada. Lutero queimou essa bula em praça pública. Depois da excomunhão, Lutero chamou o clero romano de Babilônia. Esse pessoal da Babilônia, por quê? Porque está mantendo o povo de Deus no cativeiro.
cativeiro da ignorância, né, da palavra de Deus. Aí Lutero foi chamado em 1521 para um encontro de cúpula, né, a famosa dieta. Já falamos da dieta, né, não é o regime, não, né? Então, nessa reunião de cúpula, Lutero foi chamado para renunciar ou confirmar as suas declarações. Tinha que ratificar ou retificar tudo aquilo que ele havia falado e escrito. Então, em 16 de abril, ele foi convocado diante dessa dieta. E aí, o assistente do arcebispo mostrou a Lutero uma mesa cheia de cópias dos seus escritos. Então, dizem os historiadores, né, que ele perguntou se aqueles livros eram seus e se ele acreditava naquilo que as obras diziam. Lutero pediu um tempo para pensar na sua resposta, e esse tempo foi concedido. Este então isolou-se em oração e depois consultou seus aliados e amigos e apresentou-se àquela reunião no dia seguinte. Então, quando aquele assessor lá do arcebispo novamente lhe perguntou, né, se ele renunciava a todos os seus escritos, o que Lutero respondeu? De acordo com a tradição, né, Lutero respondeu o seguinte: minha consciência serve à palavra de Deus, por isso não posso nem quero me retratar, pois ir contra a minha consciência não é seguro nem salutar. Não posso agir de outra maneira, esta é a minha posição. Que Deus me ajude. Amém. E aí, nos dias seguintes, né, Lutero desapareceu repentinamente. Na realidade, nós sabemos que Lutero, quando estava voltando para a sua cidade, ele foi sequestrado, mas felizmente por pessoas amigas, né? Não foi sequestrado por ladrões nem assaltantes, não, né? Amigos sequestraram Lutero e levaram para um castelo, aquele castelo de Wartburg, onde ele permaneceu até 1522. Então, ele ficou quase 2 anos nesse castelo. Lá ele traduziu o Novo Testamento do latim para o alemão. Depois, em 25 de maio de 1521, o Papa declarou Martinho Lutero como herege. Então, ele foi declarado herege oficialmente. Todas as suas obras foram proscritas, isto é, proibidas. Foi considerado um fora da lei. Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão entre os anos de 1521 a 1534. Em 1530, pela Confissão de Augsburg, que foi redigida por Philippe Melanchthon, então nós conhecemos aqui a declaração de fé de Martinho Lutero, né, que estava resumida mais ou menos o seguinte: o fim do celibato dos padres, proibição do culto às imagens, proibição do culto a Maria, santos e anjos, banimento das missas, acabou com as missas, reconhecimento da Bíblia como única autoridade em matéria de fé e prática, expurgo dos livros apócrifos, redução dos sacramentos a 2, ceia e batismo, e sacerdócio de todos os crentes. Aqui só uma observação, né? A Igreja Luterana considera ceia e batismo como sacramentos. Hoje nós sabemos que algumas igrejas ainda consideram sacramentos, e as igrejas da linha Anabatista, Batista, talvez, acho que até a Assembleia de Deus, consideram como ordenanças, né? Ou como memoriais. Depois, Lutero casou-se em 1525, né, com uma freira, né, chamada Catarina von Bora. Ele discutiu com os Zwinglios sobre 14 temas, concordaram em 13, mas não concordaram em uma. Foi justamente a ceia como memorial. Lutero não aceitava essa ideia da ceia como memorial. E Zwinglio aceitava. Então aí eles discutiram e não chegaram a um acordo. Em 1535, Lutero rompeu com o movimento anabatista. Infelizmente, essa foi uma das consequências da reforma protestante, né? A desunião
entre os próprios líderes da Reforma. Lutero faleceu em 1546, deixando a liderança para o seu sucessor, que se chamava Philipp Melanchthon. Ele deixou 2 catecismos, o catecismo maior e o menor. Não deixou nenhuma teologia sistemática escrita, mas dizem que há mais de 100 volumes escritos por Lutero. A obra total de Lutero chegaria a 100 volumes. O segundo líder da Reforma, temos até que hora, irmão? Até 10h30 mais ou menos, foi Zwinglio, ou Ulrico Zwinglio. Nasceu em 1484 e morreu em 1531. Viveu pouco tempo, Ele morreu numa batalha com os católicos, Já começaram aquelas guerras lá de protestantes contra católicos. E Zwinglio morreu exatamente numa dessas batalhas. Agora, Zwinglio foi um teólogo suíço. Ele foi o pioneiro e o principal líder da Reforma Protestante na Suíça. Ele praticamente iniciou a Reforma Protestante na Suíça ao mesmo tempo que Lutero. Já vimos que ele debateu com Lutero sobre a ceia do Senhor, porque Lutero defendia a consubstanciação. Isto é, os elementos não se transformam, mas se unem ao corpo e sangue de Cristo. Isso é que o luteranismo aceita, Nós não entendemos assim, entendemos que os elementos são apenas memoriais. Agora, a Igreja Católica entende como transubstanciação, isto é, quando o Papa fala aquelas palavras mágicas, o pão e o vinho se transformam do corpo e do sangue de Cristo, isto é, mudam de substância. Isso é o que chama-se transubstanciação. Agora, os luteranos creem na consubstanciação. Tem uma pequena diferença aqui. O terceiro líder da Reforma foi Calvino. Na realidade, ele era francês. Ele não se chamava João Calvino. Isso aí é o nome dele em português. O nome dele em francês era Jean Calvin. Jean Calvin, ou João Calvino, que nasceu na França, mas viveu na Suíça. Então ele estudou em várias universidades na França, era de família rica, chegou a ser advogado, formou-se em direito, mas depois ele se converteu às ideias reformadas no ano de 1533. Aí ele teve que abandonar a França, porque foi perseguido, e foi para Basileia, na Suíça. Lá em Basileia, na Suíça, ele terminou a sua principal obra, que se chama As Institutas da Religião Cristã. Eu praticamente não conheço, mas sei que são em vários volumes, não sei quantos volumes, 4. Então não deve ser muito fácil ler, não, Só tem que ter muita vontade, muita coragem para encarar essa leitura. Mas é a leitura obrigatória para os presbiterianos, que é o manual das igrejas presbiterianas e também de outras igrejas reformadas. Interessante, que ele escreveu esse livro quando ele tinha 26 ou 27 anos. Era bem jovem. Escreveu também em latim. O sucessor de Calvino foi Guilherme Forel, ou Guilherme Forel, ou William Forel. Nasceu em 1489 e morreu em 1565. Ele foi também francês. É um evangelista francês que depois também foi para a Suíça. Então ele foi o sucessor de Calvino. Foi um dos responsáveis pela permanência de Calvino lá em Genebra. O sucessor de Lutero foi Philipp Melanchthon, que nós já mencionamos aí, Lutero morreu, deixou o movimento luterano sob os cuidados de Philipp Melanchthon. Philipp Melanchthon era um teólogo
era o braço direito de Lutero, escrevia muito bem, conhecia muito bem teologia. Alguém considerou esse Felipe aí, Melanchthon, como o segundo violino, né? Não sabe, né? Na orquestra tem o primeiro violino, que recebe o nome de Spala, é o Spala, né? Então o primeiro violino seria Lutero, e o braço direito de Lutero era o Felipe Melanchthon, que era o segundo violino. Então ele ficou sempre na sombra de Lutero, mas dizem que ele conhecia muito mais teologia do que Lutero, né? Só que ele era mais tolerante, né? Enquanto Lutero era uma pessoa radical e violenta, o Melanchthon já era mais calminho, era mais tolerante, mais diplomático. Então ele que escreveu a primeira confissão de fé dos luteranos. Outro líder da reforma foi John Knox, 1515 e 1572. Era um padre escocês. Só que ele esteve lá no continente europeu e ele foi preso lá na França. Depois que ele conseguiu ficar livre, né, ele foi para Genebra, lá na Suíça, e aí ele tomou conhecimento da doutrina de Calvino. Em 1559 ele voltou à Escócia e lá ele liderou um movimento de reforma nacional. Então John Knox é o pai da Igreja Presbiteriana da Escócia. Outro líder que nós não podemos deixar de lembrar foi Balthasar Hubmaier, 1480 a 1528, que era um anabatista. Ele já foi um líder da reforma radical. Ele era anabatista alemão que defendeu 3 princípios fundamentais. Primeiro, supremacia das Escrituras. Isso aí também Lutero defendia, né? Liberdade religiosa. Aí já a Igreja Católica não defendia, e os luteranos também não eram muito favoráveis à liberdade religiosa, não. E batismo dos regenerados, isto é, dos adultos. Isso aí também provocou muita polêmica com Lutero. Então, esse Hubmaier escreveu vários livros defendendo a fé anabatista, defendia a necessidade do governo civil, serviço militar, pagamento de impostos, mas desagradou muita gente, né? Inclusive os próprios calvinistas. Resultado, ele foi queimado vivo como herege, lá na capital da Áustria, em Viena. As suas cinzas foram jogadas no rio Danúbio. E a mulher dele também morreu afogada 3 dias depois, com uma pedra amarrada no pescoço. Mas imagina como era difícil ser um reformista ou um crente radical naquela época, né? Um cristão verdadeiro, né? Era considerado herege, estava sujeito a ser queimado vivo ou a morrer afogado. Mas a sua igreja continuou, né? A igreja anabatista continuou, suas ideias foram levadas para toda a Europa. Inclusive, os batistas também são considerados descendentes espirituais dos anabatistas, né? Outro líder, o último que nós estamos mencionando aqui, é o Menno Simons, deu origem aos Menonitas. Era um líder anabatista holandês. Viveu de 1496 a 1561. Era um padre católico e depois se converteu ao anabatismo. O principal ponto de discórdia entre os menonitas e seus perseguidores era aquele de sempre, né? O problema do batismo infantil. Os menonitas criam e pregavam que a igreja tem que ser constituída de pessoas adultas e regeneradas, né? Depois essas pessoas seriam batizadas, mas isso não era aceito, né? Nem tolerado pelos calvinistas e nem pela Igreja Católica. Então, durante o século XVI, os menonitas
e outros anabatistas foram duramente perseguidos. Foram tão perseguidos, né, foram torturados, martirizados, que a maioria deles emigrou para os Estados Unidos, onde ainda vive a maior parte dos menonitas. Existem menonitas também no Brasil, né? Parece que tem também uma grande congregação de menonitas no Paraguai. Então eles são uma denominação muito parecida com a Igreja Batista, né? Tem a mesma forma de batismo, praticamente as mesmas ideias quanto ao batismo de adultos, né, de pessoas regeneradas. Bom, consequências da reforma, para concluir aqui, né? Última página, mais alguns minutos nós terminamos. Quer dizer, infelizmente, né, os líderes da reforma não conseguiram manter a unidade, ou um acordo, né, quanto aos aspectos teológicos e eclesiásticos. Então, nem Lutero, nem Calvino, nem Zwinglio, nem Knox, nem os outros reformadores conseguiram chegar a uma teologia unificada, muito menos uma igreja unificada. Então, consequência da reforma, o denominacionismo, isto é, surgiram as igrejas ou as denominações. Surgiu a igreja luterana, igreja presbiteriana, anglicana, e depois também as igrejas oriundas da reforma radical, menonitas, batistas, anabatistas, os Amish, os irmãos morávios e outros. Outra consequência da reforma foi a contra-reforma, quer dizer, por iniciativa da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Porque a Igreja Católica não quis ficar quieta, né? Ela tomou medidas para fazer o quê? Neutralizar e frear o avanço da reforma. A principal atitude, né? A principal ação da contra-reforma foi o Concílio de Trento, entre 1545 e 1563. Então, nesse concílio, a Igreja acabou com alguns abusos, né, que eram cometidos pelos sacerdotes romanos, mas, né, por outro lado, continuou defendendo as indulgências, oração aos santos, insistiu no purgatório e incluiu definitivamente os livros apócrifos do cânon das Escrituras. Então esse concílio serviu para quê? Só para aumentar a divergência ou a divisão entre catolicismo e protestantismo. A principal consequência da contra-reforma, além desse concílio de Trento, foi o massacre da noite de São Bartolomeu, que nós já falamos aí, né? Aconteceu no dia 24 de agosto de 1572, durou vários meses, em Paris e outras cidades da França, e morreram entre 70 mil e 100 mil protestantes franceses. Alguns dizem que esse número é bem maior, né? Foi conhecido como Noite de São Bartolomeu porque isso aí aconteceu à noite, né? Enquanto muitos cristãos estavam dormindo, os católicos foram e massacraram, né? Outra consequência da reforma foi as guerras, né? Claro que surgiram guerras entre protestantes e católicos. Durante cerca de 100 anos houve guerras. Outra consequência foi a reforma radical dos anabatistas, né? Já falamos aqui do surgimento dos menonitas, batistas, etc. Outra consequência, a luta pela liberdade religiosa, que teve início lá na Inglaterra. Se hoje nós temos liberdade religiosa, nós temos graças especialmente aos radicais, né, da reforma e também dos cristãos lá da Inglaterra, né, destacando especialmente os batistas da Inglaterra. Outra consequência natural da reforma foi a divisão da Europa e do Ocidente, é claro, né? Como é que a Europa e o Ocidente ficaram divididos? Entre países católicos e
países protestantes. Isso vem até hoje, embora hoje alguns países já não tenham assim tanta maioria, nem católica nem protestante, né? Podemos destacar também a valorização do leigo. O leigo passou a ser valorizado depois da Reforma, porque antes da Reforma quem tinha valor era apenas o clero. Maior importância da tradução da Bíblia para as línguas vernáculas, aí que surgiram as traduções da Bíblia, né? Nós vimos em alemão, depois inglês, depois espanhol, francês, italiano e outros idiomas. Incentivo à leitura e ao livre exame das Escrituras, separação da Igreja e do Estado, isso especialmente por influência dos anabatistas e batistas, né? Porque os países anglo-saxônicos da Europa ainda há muita igreja oficial, né? O luteranismo ainda é oficial em diversos países da Europa, por exemplo, Holanda, Dinamarca, Suécia, Noruega, né? E outros países. Então os luteranos se apegaram muito à união com o Estado, né? Ao poder. Agora, graças aos radicais da Reforma, então começou a haver separação da Igreja e Estado. O que nós podemos concluir? Primeira conclusão, nós notamos, né, hoje que os países onde a Reforma prosperou são os mais ricos e desenvolvidos do mundo. São os países considerados protestantes, os países que foram colonizados por herdeiros da Reforma, né? Os países mais ricos do mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, né? Países desenvolvidos, como os países escandinavos, são todos países protestantes. Em contrapartida, alguns dos países mais atrasados eram justamente os países católicos. Outra conclusão: Lutero e os demais reformadores poderiam ter avançado um pouco mais na reforma, né? Mas naquela época as circunstâncias não permitiram, então eles chegaram a um ponto e pararam, né? Então eles poderiam ter avançado na reforma. A reforma de Lutero ela foi também pelos anabatistas. Podemos concluir que a reforma protestante, calvinista ou radical não está acabada. Ela está em aberto, né? Até hoje. Ela não acabou. Ela ainda está inconclusa. Quer dizer, há muito espaço ainda para se trabalhar. Nós podemos dizer que há muita coisa ainda para ser reformada, tanto na Igreja Católica Apostólica Romana, como até nas igrejas protestantes, pentecostais, neopentecostais. E nós hoje somos os agentes da reforma, né? Muitos católicos hoje concordam que a igreja precisa de uma nova reforma. Isso aí saiu até um artigo do Leonardo Boff, né? Naquela revista Ultimato sobre isso. Eles concordam que a igreja precisa ser reformada, mas o alto clero, né? Ou seja, o Papa, não permite muita discussão, né? Sobre alguns assuntos como celibato do clero, infalibilidade papal e etc. E quanto a nós evangélicos, nós somos hoje herdeiros da reforma, sem dúvida alguma, né? O que nós devemos fazer como herdeiros espirituais da reforma? Primeiro, temos que manter a nossa identidade doutrinária. Quer dizer, não estamos aqui discutindo sobre problemas de denominações. Acho que cada irmão tem que manter a sua identidade denominacional, né? Sua identidade doutrinária, pureza doutrinária, sem dar ouvidos ao ecumenismo e outros modismos, né? Infelizmente há outros modismos por aí que tendem a enfraquecer a pureza doutrinária. Então cada um de nós é um agente da reforma. Eu gostei daquilo que disse esse pastor
num artigo aqui, ele é presbiteriano. Ele diz o seguinte aqui: a igreja evangélica do nosso tempo não vende indulgências como a igreja da Idade Média. Felizmente, né? Nenhuma igreja evangélica está vendendo indulgências, mas vende bênçãos terrenas. Vende a pregação em forma de DVD, vende a cura, vende unção, vende prosperidade, vende a ilusão de um evangelho fácil, de um caminho largo, de uma fé sem exigências. Na igreja evangélica do nosso tempo não há santos de barro, mas há os ícones de carne e osso, isto é, outros ídolos, né? Os líderes muitas vezes são ídolos. Não há sacerdotes nominais, mas há os que se comportam como tais, arrogando para si mesmos o direito de abrir e fechar portas, de dar e tirar bênçãos, de ligar e de desligar a conexão entre os fiéis e Deus, pois acreditam ou fazem os incautos acreditarem que Deus está no seu comando. São mestres segundo o seu próprio entendimento, que distribuem bugigangas supostamente ungidas, né? Que determinam em nome de Deus e até oram em seu próprio nome. Nós vemos aqui, irmãos, que a nossa igreja, a igreja evangélica, precisa de reforma também, né? Infelizmente, muitas igrejas e denominações hoje estão cheias de equívocos e até de superstições. Algumas estão até virando uma espécie de filial da macumba, né? Tem igreja aí que já nós não sabemos mais se são evangélicas, ou se são de uma outra crença, né? Afrodescendente. O que acontece, né? Precisamos de reforma, de muita reforma, e todos nós somos agentes dessa reforma. Assim como naquela época, né? Lutero, Calvino e outros, né? Deram a sua vida pela purificação, né? Pela ortodoxia doutrinária. Hoje também nós somos agentes da reforma. E como disse Lutero, para concluir, que Deus nos ajude, né? Amém? Amém? Assim concluímos esta palestra. Obrigado pela atenção.